Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Sem performance nenhuma, Espírito Santo. Que cor, que pé. Me ajude a ser espontâneo para a glória do Teu nome. Eu vou repetir as palavras que eu ouvi o doce Espírito me dizer em poucos minutos atrás. Ele me disse: filho, diga para eles que eles não podem continuar vendo os paralíticos procurarem a restituição da sua saúde nos templos, nas religiões, no ocultismo, nas ruas. Eles não podem continuar vendo essas pessoas necessitadas de cura e literalmente continuar fingindo que não é com eles. Você não pode continuar vendo uma pessoa enferma e fingir que aquilo não é problema seu. Na mesma proporção, a igreja não pode olhar para uma situação da sociedade a qual ela está inserida, uma situação de pobreza, de miséria, e fingir que aquilo não é problema dela. A saúde que as pessoas estão precisando está dentro de nós. A unção para restituir essas pessoas está dentro de nós. Se nós não comprarmos essa briga, nunca usufruiremos de tudo que nos foi delegado. A Bíblia diz que Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, se moveu-se de íntima compaixão. Íntima compaixão é você se colocar no lugar da pessoa. Íntima compaixão é você acessar o coração de Deus e saber que Deus lamenta por aquela pessoa estar daquela forma. Amados, é um tempo para pararmos de querer nos exibir e sairmos pelas ruas expressando a imagem do Filho de Deus sem precisar usar uma palavra sequer, curando os enfermos, levantando os leprosos, os paralíticos de suas enfermidades e fazendo-os conhecer que há um poder acima das impossibilidades. As testemunhas que verão isso serão chacoalhadas com a notoriedade de tais evidências, ao nível de unção que é delegado ao homem e à mulher, que faz com que inclusive os incrédulos sejam curados, para que possam ter o choque que é algo a mais além do ceticismo, algo a mais além da lógica, da razão. Sweet Holy Spirit, eu convido a Tua santa presença, a Tua santa presença. O tempo eminente vem e o Eterno quer lhe estruturar. O Pai quer te estruturar, Ele não quer te equipar. Você já está equipado, entenda isso. Alguns de vocês estão esperando uma unção externa, e a unção não é externa. A unção é uma liberação de algo que já está dentro de você.
A pessoa do Espírito Santo é a própria unção. Ele já está aí. Ele só precisa que essa camada que o prende seja rompida. Essa camada são os seus medos, os seus diversos pensamentos, o excesso de informação. São os seus traumas não vencidos, as suas dúvidas, a falta de coragem de depender de Deus, a falta de coragem de ouvir o chamado dele e andar em direção a águas mais profundas. Na verdade, essa camada é a nossa alma que nos faz ficar apegados em comer, no prazer de se alimentar de algo gostoso, no prazer de deitar em uma boa cama, em assistir um bom filme. E quando o desafio vem, quando a proposta do Espírito Santo vem para deixarmos, para avançarmos para um nível de vida acima desse, nós estamos tão apegados ao gosto do açúcar na nossa boca, estamos tão viciados em não precisar comer ervas amargas, gafanhotos, que nós recusamos o chamado dele. Nós recusamos a proposta para uma vida desconfortável. E nessa hora nós percebemos que, embora nós possamos falar que queremos, na maioria das vezes nós queremos, porém de maneira fácil, e não queremos passar pelo processo de alcançar aquilo que tanto sonhamos. Esse processo a Bíblia vai chamar de Getsemane. É o processo que Jesus passou mais intenso para silenciar a sua alma. Esse processo, ele é dolorido. Precioso Espírito, esse ambiente ele é teu. Nós somos prensados em uma prensa pesada, somos pressionados, somos oprimidos, somos estressados. E poucas pessoas estão dispostas a passar por tais níveis de dificuldade. Porém, o que é importante lembrar é que depois desse processo nós teremos um líquido precioso chamado azeite. O azeite é a essência da unção. Holy. O azeite é a essência daquilo que ele é. O azeite é o símbolo da pessoa do Espírito Santo. Não mais como coadjuvante, mas como protagonista da nossa história. O Espírito Santo guiando a vida do homem, inspirando ele a sorrir, inspirando ele a olhar para os lugares certos, inspirando o homem a deixar todas as suas mazelas de uma vida passada e caminhar rumo ao desconhecido, inspirando o homem a tratar a sua alma e deixar com que ele seja manso e humilde como Jesus. Meu Deus, o Espírito Santo tem ficado tão triste de pessoas que usam pequenas manifestações de cura para se autopromoverem
pessoas que não têm um pingo de compaixão das pessoas que estão sendo curadas, homens que se dizem portadores da unção, que olham para outras pessoas como possibilidade de promoverem o seu ministério. Meus amados, me perdoem, mas nós não parecemos nada com Jesus. Nada com o homem que disse: não divulgue esse milagre. Nós não parecemos nada com o homem que disse: não conte isso para ninguém. Holy, holy. Qualquer manifestaçãozinha xoxa que acontece em nossa vida, as pessoas já querem divulgar, já querem holofortes. Estamos tão distante da pessoa bendita do Espírito Santo. Tão distantes. Tão distantes. Que se abram os céus. Que teu reino venha. Venha com justiça e com ímpeto, Pai. Com justiça e com ímpeto. Meus amados, não somos donos da verdade, mas eu não posso maquiar algo que o Espírito está me dizendo agora mesmo. As pessoas dizem que o conhecem, mas não o conhecem. Não o conhecem. As pessoas conhecem o fluir dele, conhecem o poder dele, conhecem a voz dele, mas não conhecem o caráter dele, não conhecem a essência dele. É chegado o momento em que iremos assumir a causa dos enfermos debaixo da santa unção. Amado, amada, muitos de vocês sonham em ser usados para curar os enfermos. E você está ouvindo esse áudio. É um passo muito grande que você já está dando para começar a operar coisas do tipo em Deus. Você tem que entender algo que muitos ministros que oram por cura hoje não entendem mais. E entenda algo, vai vir um tempo que nós não vamos orar por cura mais. A unção que está vindo sobre o Brasil, sobre alguns homens, a unção que está voando como uma pomba, procurando algo para repousar. A Bíblia diz que quando o Espírito veio sobre Jesus, como um formato de uma pomba, ele repousou sobre Jesus. O termo repousar é achar um lugar para descansar. A Bíblia usa esse termo porque aquela pomba já estava voando há muito tempo e não achava nada em que ela pudesse se descansar, se repousar. Mas depois que Jesus cumpre a justiça do reino, ela repousou sobre Jesus. O Espírito Santo está voando, procurando alguém para repousar. Essa unção está querendo alguém para repousar. Essa unção que não necessitaremos mais de orar. Quando muito, daremos uma ordem. E não importa qual tipo de enfermidade seja, as pessoas serão curadas debaixo de uma unção. Os milagres vão acontecer. Eu lhe ouso falar, tem acontecido. Há muitos cegos enxergando,
há muitos surdos ouvindo. O que é necessário antes de tudo não é ficar num monte descalço com a cabeça na máquina zero. Isso não vai atrair nada no coração de Deus. Me perdoe, você que faz isso, me perdoe, literalmente me perdoe. Me perdoe, mas o primeiro passo para uma unção maior vir sobre a sua vida é a intenção do seu coração. É você olhar para alguém e falar: essa pessoa nessa cadeira de roda poderia ser eu. É você tomar as dores daquela pessoa quando o seu coração está alinhado a esse ponto. Só do seu coração estar alinhado nessa visão, nessa angulação, você já está um passo muito precioso. O que você precisa agora para complementar é ter vida com Deus. O que você precisa para complementar é literalmente somente ter vida com Deus. Ninguém precisa orar e transferir dom de cura para você. Sinais das pessoas serem curadas é para todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem no precioso nome de Jesus. Senhor, eu não vou perder o foco, eu não vou perder. Me ajude a me parar porque for que papá. É para todo aquele que crê. Mas eu lhe pergunto, você crê? Você crer que Deus é poderoso para fazer não é o suficiente, porque muitas pessoas creem que Deus é poderoso para fazer. Você tem que crer que Deus irá fazer naquela hora. Muitas pessoas que estão enfermas creem que Deus é poderoso para fazer, mas não creem que Deus irá fazer com elas. Isso não é fé. Por que os sinais não acontecem na sua vida? Porque você não crê. Você se esforça para acreditar. Na verdade, você fica na expectativa das coisas acontecerem. Expectativa não é fé. Expectativa é como uma torcida que está torcendo para o seu time ganhar. Isso não é fé. Muito pelo contrário, isso vai produzir uma atmosfera contrária à atmosfera dos milagres. Os milagres necessitam de uma atmosfera certa. Quando nós tratamos nos outros áudios sobre relacionar-se com Deus a ponto de gerar atmosfera, você tem que entender em qual abrangência nós estamos falando. Pessoas que geram atmosferas contrárias têm que sair do seu convívio, têm que sair do seu ambiente de oração. Um homem que vai orar por um enfermo e não tem relacionamento com Deus, não tem peso de unção o suficiente, ele pode ter o dom, pode ter até um certo nível de relacionamento, ele pode até ter um certo nível de unção, e em um culto, se ele for orar para alguma pessoa e as pessoas daquela igreja gerarem expectativa e não certeza e não fé, elas vão gerar uma atmosfera contrária. Embora aquele homem seja um homem de Deus, sim, aquela pessoa não será curada, porque a atmosfera daquelas muitas pessoas conseguiu dominar o nível e ultrapassar o nível de atmosfera que ele vivia. E a pessoa que vai orar por algum enfermo somente debaixo do dom, porque o dom é seco, o dom não produz presença, não produz atmosfera, não produz. Em certos ambientes assim, ele simplesmente vai travar. Alguém que vai conseguir romper essa atmosfera de resistência contrária é alguém que tem um nível de atmosfera a favor acima do nível de todas aquelas pessoas juntas. O peso dele consegue romper, por isso é muito importante vocês entenderem o que é unção permanente. Revejam todos os áudios, entendam isso. Unção permanente é um longo processo.
um processo extremamente à flor da pele, à flor da alma, que muitas pessoas, ao tentar passar por esse processo, desistiram de Deus ou viraram lunáticos, viraram pessoas loucas, porque foram espremidos a tal ponto que não resistiram à opressão. A consciência, a sanidade mental deixou a vida dessas pessoas. Pessoas que terminam o casamento e a família ao tentar passar por esse processo. É necessário uma estrutura antes, que a sua esposa esteja preparada antes, que os seus filhos estejam preparados antes, porque nós estamos lidando com um nível de unção que requererá de você um longo período de tempo para que você se alinhe exatamente na posição que Deus quer. O Pai vai lapidar você de todas as formas. Por isso que é necessário uma unção permanente. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Por que você não crê? Eu vou lhe dizer porque você não consegue acreditar. A palavra fé em hebraico é emuná. Emuná quer dizer confiança também. Nós só podemos confiar em alguém que nós conhecemos. Se um desconhecido chegar para você hoje com um carro e falar: entra nesse carro que eu vou te levar em tal lugar, provavelmente você não vai entrar, porque você não tem confiança nele. E por que você não tem confiança? Porque você não o conhece, você não se relaciona com ele, você não sabe a história dele. Um certo nível de fé só é liberado sobre nós quando a gente começa a se relacionar com Deus. Porque depois do relacionamento nós podemos confiar nele, porque nós sabemos com quem nós estamos lidando. Você não consegue acreditar porque você faz força para acreditar em alguém que você pensa conhecer, mas você de fato não o conhece a ponto de conseguir se entregar a ele e acreditar que ele não vai falhar. Você não consegue ofertar porque você não confia em Deus. Você não confia porque você não se relaciona. Quando ele te pede algo de grande valor, você não tem coragem. Por quê? Porque ele é um estranho para você. Você não entregaria um grande valor à mão de uma pessoa que você não conhece. Por isso você não consegue entregar nada para Deus. Porque você não conseguiu usufruir de confiança ainda, porque você não se relaciona com ele, você não tem história com ele, você não tem profundidade com ele. Então, automaticamente, quando um desafio é colocado na sua frente, você tem medo. Você sabe que ele pode fazer, mas você duvida se ele vai fazer, porque você não tem acesso à voz dele. A convicção que é gerada pelo Espírito Santo. Deixa-me lhe falar algo. O relacionamento ativa o dom da fé. Então você passa a não ter medo mais, porque o dom da fé, escuta o que eu vou lhe falar, é uma propriedade particular do homem espiritual. O espírito do homem é dotado de fé, convicção, certeza genuína. A alma do homem, depois de ser contaminada pelo pecado, ela vai se arraigar com a dúvida, com o medo. Então tudo que envolve dúvida e medo é alma. Tudo que envolve fé e convicção exata de literalmente não ter sombra de dúvidas é o seu homem espiritual. Você não consegue acreditar porque você anda a nível de alma. Você não consegue acreditar que ele vai cuidar de você, que ele vai sustentar você, que você não vai passar fome, que a sua família não vai passar fome, porque você não se entregou a ele ainda a esse ponto. No precioso nome de Jesus, eu te dou louvor, Jesus. Eu te dou louvor, Jesus. Macaravassuri que for papapá. É tempo de passarmos por processos profundos para usufruirmos do azeite que ele tem para nós. Eu vejo um tempo em que os hospitais
serão esvaziados quando o avivamento vier. De fato, quando o avivamento vier, não haverá enfermos mais entre nós. Não haverá enfermos mais entre nós. Eu te dou louvor, Jesus. Eu te dou louvor, Jesus. Livro de Joel. Amados, eu tô com um doce espírito aqui comigo. E eu tô debaixo da realidade dele aqui. O carapanto que açaí. My God, my God. Livro de Joel, profeta Joel, capítulo 2, verso 19, diz assim. Tô com a Bíblia judaica aqui, uma tradução um pouco mais americana, porém você vai entender com facilidade. Eis como o Senhor responderá ao seu povo: eu lhes enviarei trigo, vinho e azeite de oliva suficiente para satisfazê-los. Não farei mais de vocês uma zombaria para os gentios, para os goim, para as nações. Ouça isso daqui, meus santos. O Senhor, Ele responderá e Ele enviará trigo. Trigo é a palavra de Deus. Trigo é o ingrediente principal para se fazer o matzah, o pão. O pão que nos sacia, a palavra que vem do alto. Vinho é a transformação das nossas vidas e a alegria no que é sobrenatural. Vinho na Bíblia, um dos seus simbolismos é alegria. Alegria é o prazer em Deus. A palavra vai vir e vai nos limpar. Essas doutrinas têm que sair do nosso meio, santos. Essas doutrinas têm que sair do nosso meio. Meu amado, se você não foi levantado para ensinar, não ensine. Não ensine o que você pensa que é certo. Não ensine o que a sua experiência pessoal trouxe para você. Não ensine o que você aprendeu de outros. Ensine o que o Pai ensinou para você e que seja coerente com aquilo que a Bíblia diz. Nós não conseguimos usufruir do vinho porque não temos pão. Não estou falando de uma mensagem em cunho pentecostal, em cunho tradicional, em cunho presbiteriano, batista, seja lá o que for. Estou falando no cunho messiânico, no cunho que Jesus ensinava. E o mais lindo de tudo isso é que tudo que Jesus ensinava, Ele fazia antes, porque ninguém é apto e digno de ensinar nada que Ele não faça. Obrigado, Jesus. Alguém não pode ensinar sobre relacionamento com Deus se, no mínimo, não está vivendo aquilo que Ele disse. Obrigado, Jesus. O Pai, Ele enviará o trigo para o pão. Entender? Ele envia o trigo. Quem vai fazer o pão somos nós. Ele envia o trigo. Quem vai fazer o pão somos nós. Ele envia o trigo, porém quem vai debulhar ele, quem vai peneirar o trigo, quem vai juntar o trigo com a água, quem vai salpicar o trigo de sal, quem vai colocar o trigo no forno para ele assar somos nós. Obrigado, Jesus. Isso quer dizer que alguém preparado para produzir o pão, alguém que fora treinado e capacitado por Deus,
para isso. E depois de comermos do pão, nós teremos o vinho para usufruir. E por último, o azeite. Depois que o pão vier e nos saciar, nós teremos alegria, prazer no que é celestial. Não será mais força ficar em um quarto orando, não será mais força passar longos períodos em jejum, porque o nosso prazer está em ouvir a sua doce voz. Não haverá mais força em não querer ir para algum lugar, brincar, se divertir. Entenda, isso não é uma doutrina para você. Você pode se divertir e o Espírito ainda irá contigo se divertir. Eu estou falando que você, embora esteja se divertindo, o seu prazer será se divertir com Ele. E tudo que não envolver Ele não terá prazer nenhum, sabor nenhum. Depois que isso acontecer, o azeite virá sobre a nossa vida. O azeite de oliva virá sobre a nossa vida. A unção do Espírito vai fluir em nós. A unção traz honra, porque que diz que nós não seremos mais motivos de zombaria para os gentios. Os ímpios irão nos respeitar por causa da unção que Deus nos deu, por causa da coerência do trigo da palavra que Deus nos deu, porque o vinho nos faz ter um prazer em uma vida santa e não teremos mais prazer em prostituir, em se masturbar, em fazer tudo aquilo que não é lícito aos olhos de Deus. Nós teremos postura e o azeite virá como uma evidência da vida que nós vivemos. E o resultado disso será que os ímpios, as nações, irão nos respeitar. As pessoas irão simplesmente se curvar diante da unção que nos fora delegada. E não teremos mais vergonha. A unção traz honra. A unção traz honra. A unção traz honra. Eu queria poder falar acerca disso com um pouco mais de propriedade, porque nós estamos vivendo um tempo em que, embora isso seja verdade, eu não tenho muito propriedade para dizer sobre isso, mas a convicção e a certeza que eu tenho é que a unção está gerando honra para mim. A unção está gerando honra para minha casa, para minha família. E em breve eu vou poder dar testemunhos muito lindos para vocês, no precioso nome de Jesus. Mas eu tenho usufruído, sim, de forma muito cuidadosa do Pai, da honra e do favor de Deus. Obrigado, Jesus. O Pai tem aberto as portas que nós temos pedido para ministrarmos para pessoas específicas, em lugares específicos. Isso é honra. Pessoas que abrem o seu coração para receber aquilo que o Pai tem nos dado. Isso é honra. Eu dou louvor ao nome de Jesus. Uau. A Bíblia diz que será trigo, vinho e azeite suficiente para nos satisfazer. Ele vai nos preencher, vai nos saciar, entenda? Ele só vai dar isso para quem está necessitado. Você que está com a sua barriga cheia das coisas dessa vida, desse mundo, desse plano terreno, bicarnal, você não será saciado com pão, vinho e azeite. Mas os que estão necessitados serão satisfeitos, porque Ele trará a ponto de nos satisfazermos. Lembre-se que no tempo de Moshe Rabbeinu, no deserto, o maná vinha
E o maná não era um pão que vinha pronto do céu, eles tinham que produzir. Eram sementes. Porém, eles não podiam guardar de um dia para o outro, porque o pai estava treinando um relacionamento para que eles confiassem que Deus iria trazer no dia seguinte. A unção, literalmente, ela é diária. A unção diária, tem uma unção que vem sobre nós que é diária. Há uma unção sobre o ministério que é perpétua. Ela é perpétua até você a contaminar. Então você precisa fazer leves manutenções nela. Mas uma unção que torna o relacionamento próximo, ela é diária. Ela desce todas as manhãs. Em todas as manhãs você tem que preparar ela. E tem que confiar que no dia seguinte o Pai irá mandar mais. E Ele não falha, Ele vai mandar. Alguns de vocês estão com medo. Será que eu vou perder tudo isso que estou vivendo? Você não vai perder a menos que você queira. Porque sempre Ele trará. E foi o que Jesus nos ensinou a orar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele estava dizendo de uma unção diária que é renovada todos os dias. Então você não pode passar um dia sequer, se quiser se relacionar com Deus, sem se alimentar desse pão. E Ele vai te satisfazer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. No verso 21 do mesmo capítulo de Joel, a tradução diz aqui: não tema, ó solo, alegre-se e regozije-se, pois o Senhor fez grandes coisas. Deixa eu lhe dizer, o Senhor não fará grandes coisas. O Senhor já fez. As curas, meu Deus, se eu me permitir falar isso daqui vai ser muito bom. As curas não vão acontecer, elas já aconteceram nas pisaduras de Jesus. Os milagres não vão acontecer, eles já aconteceram. Isso não é uma forma poética de te falar. Não é uma forma que eu tenho que me esforçar para crer nisso. Não. Eu estou dizendo que literalmente, quando você adentra em nível de espírito, você percebe que você só vai puxar à existência algo que já existia no mundo espiritual. Essas pessoas que você olha todos os dias, que passam de muleta na sua frente, de cadeira de rodas, cegos, a cura deles já aconteceu. O que é necessário é que haja uma concordância para extrair aquilo que já aconteceu. Entenda algo? A um nível de unção, oh Jesus, da sexta dimensão em diante, não a sexta dimensão da unção, a sexta dimensão do cosmos, porque o Pai criou o mundo e tudo que nele há debaixo de dimensões. Nós estamos na quarta dimensão. Os anjos e os demônios estão na quinta dimensão. Eles conseguem transitar sem interferência do espaço e tempo. Ou seja, o espaço e tempo de fato são relativos. Na sexta dimensão, as coisas começam a ficar um pouco mais profundas, embora nós não estamos ali com corpo espiritual através do Espírito Santo. Nós podemos ter frações na nossa dimensão do que acontece na sexta dimensão. Existem 12 dimensões. Estamos aqui na sexta ainda, para que você entenda. Nós podemos usufruir de frações do que acontece lá. Essas frações a Bíblia chama de prodígios. Entenda, prodígio não é milagre, prodígio não é sinal. Prodígio é a evidência do mundo vindouro, do mundo por vir, do Olam Rabá, acontecendo no nosso tempo presente. Na sexta dimensão,
passado, presente e futuro se cruzam. Essa dimensão é uma dimensão onde o Pai se movimenta. Ainda não é a dimensão de eternidade, mas é a dimensão onde o passado, o presente e o futuro se cruzam. Quando a sua consciência, entenda, a sua consciência acessa essa dimensão, você consegue ter lembranças do futuro. Eu me lembro que eu estava para participar de uma conferência e a minha alma estava agitada e eu perguntei: Deus, o que será dessa conferência? Então o Espírito me aquietou e eu adentrei na minha consciência em uma dimensão muito linda. Eu entrei na 6ª dimensão. Então eu tive acesso a coisas que iriam acontecer como se elas já tivessem acontecido. Então toda aquela minha inquietação, eu me lembro que eu tive uma lembrança daquele culto. Lembrança é algo relacionado ao passado, você só se lembra daquilo que já passou. Porém, eu tive uma lembrança do culto, porém o culto ainda não tinha acontecido, eu não tive uma visão de como o culto seria. É como se eu já estivesse depois do culto e estivesse lembrando daquilo que já aconteceu no culto. A minha consciência acessou o futuro e o passado ao mesmo tempo, enquanto eu estava no tempo presente. Então, automaticamente, a confiança brotou no meu coração e eu tive a plena certeza de como aquele culto seria, porque eu já me lembrava dele, porque aquilo na 6ª dimensão já havia acontecido e eu tive acesso àquelas informações. Quando você vai orar por alguém e você não tem relacionamento com Deus para adentrar em níveis profundos dessa forma, você não tem um esclarecimento na hora, você pergunta onde Deus está e literalmente você percebe que parece que Ele não está ali. Mas é muito mais simples e fácil quando você lembra que aquela pessoa já está curada, porque você já teve acesso ao futuro mesmo estando no presente. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Isso acontecia com Jesus durante vários momentos do seu ministério. Ele agia com os enfermos como se eles já estivessem curados. Não porque ele estava querendo forçar ou maquiar alguma aparência espiritualística. Jesus tinha acesso na sua consciência à 6ª dimensão. Obrigado, Jesus. Não tema, ó solo, alegre-se, regozije-se. O solo somos nós. A Bíblia diz que o primeiro homem foi chamado Adão, quer dizer terra, vermelha, solo. A Bíblia diz que o homem veio do pó e ao pó ele voltará. Não tema, ó solo, alegre-se, regozije-se, pois o Senhor fez grandes coisas. Debaixo do relacionamento você fica alegre não porque as coisas estão mil maravilhas, não porque as contas já estão todas pagas, não porque os seus filhos estão todos na presença de Deus, desenvolvendo da forma mais gloriosa que você queira, não porque o seu marido te compreende, não. Você se alegra e regozija porque o Senhor já fez. E você tem acesso a isso dentro de você. Então, a partir disso, nada pode te tirar do sério. Nada pode abalar você. Porque você já foi na frente e voltou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Uma pessoa que vive essa palavra do verso 21, ela é literalmente irresistível.
ela é imparável. Obrigado, Jesus. Não temam animais selvagens. Oh, Pai, depois o Senhor vai me permitir eu falar acerca disso daqui. Pois as pastagens do deserto estão verdes, as árvores frutificam. A Bíblia está tratando aqui do último e poderoso avivamento, onde o deserto se transformará em uma linda floresta. As árvores frutificam, os crentes, os salvos estão dando frutos. Nunca houve um tempo de tanta sequidão quanto nos nossos dias. A figueira e a vinha produzem muito fruto. Alegrem-se, povo de Sião, regozije-se em o Senhor seu Deus. Olha só, isso que é vinho, é se alegrar em Deus, é ter prazer em Deus, pois Ele dá a quantidade certa de chuva no outono e faz a chuva descer até vocês, as chuvas do outono e da primavera. Se alegrem porque tem chuva. Se alegrem porque tem chuva na medida certa. Meu Deus, esse é o tempo de chuva sobre a nossa nação e sobre o planeta. O Senhor tem prometido que por onde nós pisarmos os nossos pés para ministrar, em qualquer lugar que Ele nos enviar, aquela terra terá chuva, aquela terra será adubada. Nós não iremos fazer um movimento, iremos adubar a terra para o crescimento. E as chuvas de outono e da primavera, isso é o que Ele faz em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Ele vai enviar chuva. A prioridade de Deus é chuva. A prioridade de Deus é que a terra seja preparada. Entenda algo. A chuva é parte do avivamento. A chuva aduba a terra, molha a terra, nutre a terra, para que aquele solo possa crescer árvores e dar fruto. Veja que o avivamento não está na chuva, o avivamento está no resultado da chuva. A chuva é um culto avivado. O avivamento é o resultado de um culto avivado. Obrigado, Jesus. O problema é que temos cultos avivados e não temos resultado nenhum. Então o chão se encherá de grãos e os tanques sobejarão vinho e azeite de oliva. Eu restaurarei para vocês os anos devorados pelos gafanhotos. Meu Deus do céu. Amados, esses gafanhotos aqui eu vou lhe falar depois sobre 4 ordens de demônios que trabalham exclusivamente contra o agir do Espírito Santo. Você lembra no áudio passado que eu disse que Elias andava com 4 cavaleiros? Em alguns áudios passados eu disse que existem 4 níveis de relacionamento, porém com os níveis inferiores se tornam 8, porque o homem pode se relacionar com o mundo das trevas abaixo da linha intermediária. Então, embora tenha 4 cavaleiros que trabalham para o avivamento, existem 4 cavaleiros que trabalham contra o avivamento. E as pessoas não têm acesso a esse tipo de informação e ficam perdidas. O Brasil está devastado porque as pessoas não se relacionam com Deus e não têm acesso àquilo que Ele tem para nos dar. A Bíblia diz que depois disso Ele restaurará os anos que foram devorados pelos gafanhotos. Eu quero lhe falar algo muito precioso. Meu Deus do céu. Ok, Jesus. Todo o tempo que você perdeu na ignorância da religião e do sistema evangélico, você tem o direito, na estruturação certa, de receber
tudo aquilo que os gafanhotos roubaram de você em conhecimento de Deus, em relacionamento com Deus e em nível de unção sobre a sua vida. Isso não vem de uma hora para outra, mas isso pode ser restaurado num prazo de alguns anos, alguns poucos anos. Algumas pessoas conseguem restaurar isso até num período de 1 ano. Porém, as pessoas precisam ter a estruturação certa, mestres, pessoas para as ensinar a se relacionar com Deus, para que elas possam usufruir de tudo que for liberado para elas, no precioso nome de Jesus. Amados, nós vamos terminar aqui. Tem muita coisa aqui, meu Deus. Porém, nós vamos deixar com que a liberação venha para liberar esse tipo certo de conhecimento para pessoas específicas no tempo certo, tá bom? No capítulo 3 você vai ver que depois dessas coisas, no capítulo 3, você está com a Bíblia, livro de Joel, capítulo 3, depois de tudo o que eu disse, depois da terra ser preparada, depois dos gafanhotos, dos cavaleiros anticristo, entenda isso, anticristo, meu Deus do céu. Ok. A palavra anticristo é aquele que vai contra a unção. A palavra Cristo tem original na palavra crisma. A palavra crisma quer dizer unção. Foi de onde veio a vertente da palavra carisma. Cristo quer dizer o ungido. Quando a Bíblia diz do espírito do anticristo, é aquele que luta contra a unção messiânica, aquele que luta contra o fluir do Espírito Santo. Toma muito cuidado, porque você pode estar em uma igreja, em um local onde o espírito do anticristo governa esse local. Isso é algo muito perigoso, literalmente muito perigoso. Obrigado, Jesus, tu és santo demais. Arapá, café, piaçora, pepecô, papapá. Depois disso, depois da terra ser preparada para ir receber chuva e produzir fruto, depois que a terra ela recebe a chuva, tá bom, vamos voltar, ok? Depois que a terra ela recebe o pão, ela recebe o azeite, ou seja, ela recebe o pão, a palavra genuína, ela recebe o vinho, é restaurado o prazer em usufruir daquilo que é espiritual. Depois ela recebe a unção do Espírito Santo, favor e honra são liberados para aquela terra. Obrigado, Jesus. Depois do favor e honra, a chuva vem sobre o deserto e a chuva prepara a terra do deserto para que cresça árvores e produzam frutos dignos de arrependimento. Te dou louvor, Jesus. Depois dos frutos serem produzidos, ou seja, o resultado da primeira etapa do avivamento, o Senhor vai literalmente, ele vai derrotar através dessa unção, porque você não pode lutar contra esses 4 espíritos da maldade sem essa preparação antes. Ele vai eliminar os gafanhotos. E depois dele eliminar os gafanhotos, o verso 3 diz assim: depois disso, derramarei meu espírito sobre toda a humanidade. Seus filhos e filhas profetizarão, os idosos terão sonhos e os jovens terão visões. E também derramarei o meu espírito sobre os servos e as servas. Mostrarei maravilha no céu e sobre a terra sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se transformará em escuridão e a lua em sangue, antes da chegada do grande e terrível dia do Senhor. Nesse tempo, quem chamar pelo nome do Senhor será salvo, pois no Monte Sião e em Jerusalém haverá fuja, como Adonai prometeu. Entre os sobreviventes estarão os chamados para o Senhor. A Bíblia aqui já está trazendo
a revelação sobre o que o último grande avivamento irá causar. O tempo final está chegando. Obrigado, Jesus. Rapacafé, cipu, papapá. Amados, o Pai abençoe vocês grandemente. Se inscrevam aí no nosso canal. Te dou louvor, Jesus. Compartilhe esse vídeo. Isso aqui pode ir para pessoas famintas, sedentas, de viver algo além com Deus. Eu sou muito grato à vida de todos vocês, tá bom? Um beijo no coração, meus santos. E é o tempo de viver aquilo que está delegado para nós desde a fundação do mundo. Deus abençoe, no nome de Jesus.